Vou receber aqui na nossa Papotec o Rodrigo Gazola, o homem backup. Valeu, Falou, backup, é isso aí. Rodrigo, beleza, bem-vindo à Papotec. Obrigado. Você não tinha aparecido aqui ainda? Não. O pessoal tava sentindo sua falta no chat. O pessoal Falou, tava backup. chateado comigo. Acho que pode ser isso. Rodrigo, é o seguinte. Eu quis te chamar aqui porque a gente tava falando de backup. Legal. E eu sou de vendas. Quando a gente une as duas coisas, é muito difícil. Ok. É uma dúvida recorrente quando a gente pensa em backup, e backup tem novas tecnologias constantes, as coisas vão mudando, e a forma de comercializar isso também tem que mudar, a gente sabe que a evolução é necessária. E precificação, mudança de contrato, dá para unir simplesmente fácil tudo isso? Rodrigo, pelo amor de Deus! Calma. Divida um pouquinho aí, é complexo, o assunto é complexo. Precificação, tecnologia, já tá complexo. Vamos dividir um pouquinho. Tá bom. A gente consegue avançar. Tenho uma ideia. Vamos lá. Normalmente, né, eu falo com os prestadores de serviço todos os dias, enfim, a gente tem algumas reuniões. E quando a gente está falando de precificação de backup, a gente fala dos recursos, né? A pergunta é sempre, em todas as reuniões, alguém me pergunta, ok, como eu precifico isso? Vamos começar por aí? Beleza. A gente precisa pensar sempre na precificação de backup, primeiro assim, entender a necessidade daquele cliente, a necessidade dele com relação à infraestrutura e principalmente aos dados. Quanto maior a necessidade, quanto maior a dependência, a disponibilidade daquele dado, essa solução vai ter que atender aquilo. E se essa solução atende a disponibilidade, a alta disponibilidade, ela vai ter um custo maior. Então, o primeiro momento que a gente precisa é entender a dependência daquela infraestrutura dos dados do cliente. Se a gente atendeu isso, a gente deu o primeiro passo para começar a entender a precificação. Então, é ver aquele ambiente, qual a necessidade dele, qual que é o tempo que ele precisa, a gente fala de RPO, qual que é o tempo que ele precisa de RTO, que é o tempo de voltar os dados, para o negócio dele. Aí a gente começa a precificar, a gente começa a entender quanto que eu vou ter que colocar de tecnologia, de monitoramento, de gerenciamento de infraestrutura operacional para me prover uma solução que atenda a necessidade dele. É interessante você comentar sobre isso, porque o que eu percebo, e eu não quero de forma nenhuma fazer uma generalização, não gosto disso, mas o que eu percebo que é muito comum, o prestador de serviço não necessariamente entender ele está fazendo backup do quê? Qual a importância desse dado para a operação do meu cliente? Às vezes eles nem se importam exatamente em entender. E a gente pergunta, ok, mas você está fazendo backup do quê? E ele fala, eu faço backup de dados. Mas que dados? É o quê? E existe um desconforto, porque nem sempre isso é questionado, porque eu entendo que há uma dificuldade, às vezes, em perguntar para o cliente final e conversar com ele abertamente sobre isso e mostrar para ele o que acontece com a operação se aquele dado está indisponível por algum motivo, né? É comum o pessoal falar, poxa, mas eu não quero causar o terror, né, para o cliente. Se você ficar sem o dado, a sua operação vai parar. A intenção não é causar terror, mas a gente tem que entender que o problema existe. E existe uma necessidade. Você falou... Deixa eu só voltar um pouquinho. Claro. Para a gente deixar bem claro. É muito diferente eu fazer backup de um banco de dados SQL, MySQL, Oracle de 10 GB e de um mesmo volume de dados 10 GB de documentos Word. A dependência da operação, do negócio daquele banco SQL é muito diferente. E se eu precifico única e exclusivamente pelo volume de dados, eu estou errando. Porque eu não vou entender a necessidade do cliente daquele volume de dados. Se é 10 GB, 100 GB ou 50 GB, pode ser 1 GB, mas ele depende tanto daquele dado, da disponibilidade daquele dado, que eu preciso entender isso e precificar diferente. Certo, mas é correto dizer, seguindo essa linha, que então eu tenho que cobrar diferente um dado e outro, um recurso e outro. Por exemplo, se eu faço backup de dados simples, de arquivos, de repente, que, ao meu ver, como prestador de serviço, são dados básicos, não tem tanta importância. Eu posso cobrar um preço diferente, não necessariamente incluir um restore, ou ter uma retenção num período diferente e colocar isso na minha precificação? Você adora falar, Mariana, do backup document.
Documents. Adoro, Se gente. a necessidade do cliente é Documents, você vai ter um preço de custo diferente, a sua operação vai ter um custo diferente e você vai conseguir entregar para o cliente um preço diferente. Resolvido, simples assim. Agora, se ele tem uma necessidade de fazer backup do banco dele, isso é diferente. Você vai usar uma tecnologia diferente, o seu custo operacional vai ser muito diferente daquela estação. O custo e a oferta de venda vai ser diferente. Simples assim. Certo. Mas e os recursos? Porque soluções, e obviamente eu vou falar do Enable Backup. Se você não conhece, inclusive, eu sei que o pessoal vai colocar um link aqui, um QR Code para você fazer um trial, tá? Mas vamos falar do Enable Backup. O Enable Backup tem muitos recursos. Recursos que não necessariamente a gente vê no mercado de forma aberta. E quando eu falo aberta, é disponível para o prestador de serviço usar sem necessariamente pagar a mais por isso. Incluso no preço. Está incluso no preço do produto. Porque faz parte do entendimento da Enable sobre backup de que não faz sentido cobrar essas coisas do prestador de serviço. Porém, é correto ele cobrar do cliente? Por exemplo, eu tenho uma retenção diferente se eu tenho um armazenamento, ou então se eu tenho um restore. E se for disaster recovery, eu cobro, mas cobra antes? Cobra quando o cliente precisa, que ele paga mesmo? Como que é? Vamos dividir por partes. O melhor exemplo é assim, a Local Speed Vault. Os nossos clientes sabem o que significa isso. Para os não clientes, é você ter uma cópia local do que tem no data center. Se você está usando esse recurso, se você está usando o Local Speed Vault, você, como prestador de serviço, precisa monitorar e gerenciar aquele dispositivo que está armazenando os dados. Isto vai custar mais na sua operação, você vai ter um custo maior. Então, um cliente, uma oferta de backup que tem local Speed Vault e outra que não tem, o preço do produto do licenciamento é o mesmo, mas o seu custo operacional é diferente, você tem que cobrar mais. E aí a gente vai criando uma escala. O cliente que tem uma retenção de mais dados, o cliente que tem arquivamento, o cliente que eu entreguei disaster recovery, são soluções que eu vou agregando no produto, que do produto eu não pago nada, mas o seu operacional vai custar mais. Então você tem que cobrar mais do cliente. Eu não posso cobrar de um cliente que eu vendo disaster recovery um preço muito próximo de um cliente que eu não vendo. O que a gente vê no mercado é assim, quando eu vendo disaster recovery, obrigatoriamente eu tenho que fazer teste de recuperação. Isso custa muito dinheiro operacionalmente. Os caras não fazem, por isso que eles cobram igual. Porque se eles fizessem, eles não iam cobrar igual. Então é muito simples. Siga o que você vendeu para o cliente. Você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer pelo menos uma vez por mês um teste. Se você fizer, você vai ver o custo operacional disso. Você vai ter que cobrar mais. Você falou em um assunto bem delicado. Muito. Que é o custo operacional. Poxa, mas isso aí parece assim... Parece que é uma nuvem, né? Negra, que a gente não entende muito bem de onde vem, ela fica pairando nas nossas cabeças, e ok, o que eu faço com isso? E por que o custo operacional, meu técnico, eu já pago o salário dele do mesmo jeito todo mês? É muito complexo entender o custo operacional de backup, especialmente porque a gente está acostumado a economizar em ferramenta. A gente olha para a ferramenta, porque afinal de contas o técnico já está lá. E a gente esquece que o fator humano, ele não é um bem que você paga e usa ilimitado, não é assim, né? Sempre que eu uso uma ação humana, eu tenho uma limitação. Isso é complexo, né, de colocar no backup, porque o técnico também não vai fazer só backup, né? Só que o que vai acontecer, Mariana, é assim, ó, à medida que a minha operação em volume de clientes de dados crescer, eu vou começar a perceber isso. No pior momento da minha operação. Eu devia ter pensado isso lá no início. E aí, a hora que eu tiver 20, 30, 40, 60 servidores, eu vou ter que ter, se eu não tiver uma ferramenta que me dê agilidade em monitoramento e gerenciamento, 1, 2, 3 profissionais para olhar isso. E aí eu não olho. E aí eu instalo o backup e deixo o backup lá. Se deu um problema, se não deu, eu vou saber depois de 2 dias. Não está correto isso. O Eric falou algo na palestra dele que é muito interessante. Backup a gente faz para não usar. Porque restauração tá lá para você usar, tá lá à disposição, mas custa muito caro. E a gente não tá falando de custo de ferramenta aqui, né? Perfeito. Nenhum custo. Agora eu quero que você fale sobre algo que você me falou alguns minutos atrás, sobre o Repense Backup, porque tem a ver com restauração, né? Perfeito. Mas antes vamos voltar um pouquinho nessa questão restauração, né? Porque é assim, ó.
quanto menos restaurações eu fizer num período, maior a minha lucratividade. Então eu tenho que começar a olhar, eu tenho que adotar uma postura que muitos prestadores já entenderam que tem que ser feito nos desktops, no backup. Eu tenho que me preocupar para que a possibilidade de eu realizar uma restauração não aconteça. Eu estou ganhando mais dinheiro. Então, por isso que a gente está falando repense backup. Isso vale para os clientes que usam outras plataformas, isso vale para os nossos clientes olharem a oferta de backup de uma outra forma. Eu defendo muito que assim, o backup só vai ser uma operação rentável dentro do meu negócio se eu tiver volume de dados e volume de cliente. E aí tem uma observação muito grande. Muito cuidado se você tem muitos clientes com pouco volume. Se você faz a coisa certa, provavelmente você está tomando prejuízo. O que a gente vê é que ninguém olha backup como deveria. Então, eu tenho 100 clientes com 10 gigas, não é uma operação de backup rentável. Não é uma operação de backup.